Olá, tudo bem? Vamos para mais um vídeo falando sobre acesso venoso. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a troca de equipamentos e dispositivos complementares. Bom, a gente entende como complementar, e a Anvisa também entende, que são todos os dispositivos que excedem o cateter de inserção, tá? Então, tudo aquilo é complementar. Para esse vídeo, a gente está utilizando como referência o Manual da Anvisa de 2017, que vai estar aqui em cima, para que vocês possam conferir. Bom, a troca desses dispositivos ela está condicionada a alguns fatores. Primeiro, a solução a ser utilizada, tá bom? Então, quando a gente está utilizando, por exemplo, uma solução lipídica, quando a gente está utilizando hemocomponentes, a gente vai fazer uma troca mais frequente. Com relação à frequência da infusão, então se ela é contínua ou se ela é intermitente. Bom, se ela é contínua, é aquele medicamento que a gente não faz interrupção, aquela infusão que a gente não faz interrupção ou faz interrupções mínimas. Ou aquela intermitente é quando a gente faz a administração fracionada. Por exemplo, um medicamento que eu tenho que administrar a cada 6 ou 8 horas. Quando há suspeita de infecção, também é um critério para a gente estar realizando a troca desses dispositivos complementares. Outro fator, e o último fator que a gente traz aqui, é a integridade do produto ou do sistema, né? Quando houver perda de integridade. Então, a gente precisa estar realizando essa troca. Uma questão importante é com relação a esses dispositivos, a esses dispositivos complementares, é que as pontas, por exemplo, as vias de acesso, elas devem estar sempre ocluídas e preferencialmente com o conector valvulado, tá? Que dá a possibilidade de você fazer a administração de medicamentos sem estar abrindo portas, né? Sem estar abrindo aquela via e aumentando o risco de fazer uma infecção por dentro do catéter, né? Pela via intraluminal. Então, a gente precisa estar evitando a abertura dessa via. Bom, a Anvisa traz que os equipos e dispositivos complementares eles devem ser trocados sempre quando houver a troca dos cateteres. Então, se eu faço um acesso venoso aqui hoje e amanhã eu preciso trocar esse acesso por algum motivo, eu devo realizar a troca de todos esses dispositivos complementares, tá? E também eu não devo estar realizando essas trocas frequentes, por exemplo, trocando todo dia o equipo, ou o conector multivias, ou o conector valvulado. Só deve realizar essa troca com critério, tá bom? Uma troca criteriosa, vamos dizer assim. Não é aleatória. Com relação aos dispositivos, ela traz que a gente deve dar preferência à aquisição de dispositivos do tipo Luer Lock, para evitar desconexão. O que é o dispositivo Luer Lock? É aquele que, além de ter a ponta que a gente encaixa, né, no outro sistema, no outro dispositivo, ele é rosqueável por fora. Então, ele fixa o sistema, os dispositivos, de uma forma que nos dá maior segurança para a gente estar fazendo a manipulação destes. Minimizar o uso de equipo e extensão com vias adicionais, tá? Cada via é uma potencial fonte de infecção, então a gente deve ter um cuidado maior. Os equipos que têm infusão lateral, que tem as vias de infusão lateral, quando a gente está utilizando, por exemplo, a torneirinha ou o dispositivo, a conexão multivias, se a gente está administrando, tem o equipo, tem as duas vias da conexão multivias, não é isso? Então, ou pode até ter mais, a gente deve reduzir o número de vias. Então, se eu vou administrar um medicamento, alguma coisa assim, eu devo dar preferência a utilizar essa conexão lateral do equipo, por exemplo, porque eu vou estar utilizando uma via única, tá? Não vou estar utilizando essa via adicional. E aí eu tenho que levar em consideração também outros fatores, que é com relação à mistura de medicamentos, né? Que a gente tem que ter esse cuidado. E para isso a gente tem que estar sempre fazendo a salinização do acesso. Então a gente tem que estar sempre administrando soro fisiológico antes de administrar medicamento, tanto para lavar, né, aquele acesso, retirar os resíduos do último medicamento, também
para que a gente avalie a possível obstrução daquele sistema. Dá preferência à aquisição de equipos com conectores laterais com sistemas Luer Lock. Existem os dispositivos, esses equipos eles podem ser tanto com esse dispositivo Luer Lock, mas também existem equipos com dispositivos autocicatrizantes. Então, assim, esse autocicatrizante, para a gente acessar o equipo, a gente precisa estar utilizando agulhas. E no sistema Luer Lock, não. A gente pode estar acoplando diretamente a seringa. Desde que realize a higienização, a desinfecção, antes de acoplar a seringa ao equipo, a melhor opção é o sistema Luer Lock, tá? Do que o com agulha, o sistema autocicatrizante, porque quanto mais o trabalhador, né, a trabalhadora utiliza esses sistemas agulhados, maior risco de acidente. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Com relação ao equipo de infusão contínua, eles não devem ser trocados com intervalos inferiores a 96 horas. Esse é o nível de evidência 1 que a Anvisa traz, um nível de evidência alto, né, com referência realmente. Então, a gente precisa evitar a troca frequente de equipos nesses sistemas em que a gente está fazendo administração contínua de soroterapia ou de algum outro fármaco, de algum outro medicamento, tá? Evitar a desconexão do equipo do hub do cateter ou de conectores. Então, assim, a gente deve evitar o máximo a desconexão do equipo do sistema, tá? Para que a gente diminua o risco de infecção, de contaminação. Porque a gente tem que lembrar que todo o sistema ele é estéreo. Então, por dentro, o sistema é estéreo, tá? Então, se a gente abre desconecta aquilo ali, a gente aumenta o risco das bactérias se alojarem naquela ponta do equipo, tanto também na entrada, né, na via do conector valvulado. E o hub, com relação ao hub do cateter, gente, eu peço que vocês não desconectem. Não desconectem conexão multivias ou equipo de hub de cateter por nenhum motivo, porque isso sim é o maior risco de todos. E caso haja uma real necessidade, utilizem uma técnica asséptica para poder estar fazendo essa manipulação. Com relação aos dispositivos multivias, a gente deve estar. Existem os dispositivos multivias que já vêm ocluído com o sistema valvulado, e existem aqueles que vêm com o sistema aberto, com a tampinha, e que a gente precisa ainda colocar um conector valvulado. Então, instalem os conectores valvulados nessas pontas de conexão multivias, né, que são os Polyfix, para que a gente diminua o risco se por acaso houver também uma desconexão acidental e tudo mais, a gente ter uma maior proteção do paciente. Outra questão na hora do banho, sempre estar protegendo o sistema, tá? Para que não molhe. Com relação aos equipos de administração de medicamentos de forma intermitente, que é aquele que a gente administra no outro horário, enfim, normalmente quando é alguma administração de algum medicamento com relação a antibiótico e tudo mais, ou outros medicamentos, a Anvisa traz que a desconexão repetida com consequente desconexão e reconexão ao sistema aumenta o risco de infecção do Luer do equipo, do hub do cateter e conectores sem agulhas, com consequente risco para ocorrência de infecção primária de corrente sanguínea. Então, a gente deve estar evitando de forma categórica a desconexão desse sistema. Bom, como a Anvisa traz que a desconexão, a troca deve ser a cada 24 horas nesse sistema, o que é que eu sugiro para vocês? Para que a gente não traga só o não pode, mas que a gente traga também possibilidades. É que vocês combinem com o paciente de vocês que, por exemplo, já que à noite é o momento que o paciente tem a menor consciência, né, dos seus atos, das suas ações, a gente instale o equipo, por exemplo, às 6 da manhã, e ele fique durante o dia com esse equipo, e à noite, quando ele for dormir, a gente despreze esse equipo, caso ele não tenha mais medicações durante a madrugada. É uma possibilidade, isso dá mais conforto ao paciente, e isso também evita o risco de infecção
de contaminação para ele. Proteja a ponta do equipo de forma asséptica, com uma tampa protetora estéreo, caso haja necessidade de desconexão. Essas tampas devem ser de uso único, tá? E a gente não deve estar utilizando agulhas para esse tipo de... como dispositivo para proteger a ponta desses equipos. Então, assim, a gente não deve estar utilizando luva de procedimento para proteger ponta de equipo, porque ela não é estéreo. Não deve estar utilizando esparadrapo, porque ele não é estéreo. Existem as tampinhas apropriadas para fazer esse tipo de oclusão, tá? Então, solicite a sua unidade para que faça a aquisição. Mas, de antemão, eu oriento, assim como a Anvisa traz, que não realize a desconexão, caso não seja de forma algo imprescindível para ser feito. Então, evite a desconexão. Com relação à troca de equipo e dispositivos complementares de nutrição parenteral, elas devem ser realizadas a cada bolsa e esses equipos devem ser livres da substância do componente DEHP, tá? Então, a gente deve estar sempre atenta na hora de administrar esse tipo de medicamento, esse tipo de nutrição, né? A nutrição parenteral, a gente deve estar sempre atento à composição do equipo. Outra questão é com relação à via do equipo, a via para administração de nutrição parenteral, elas devem ser uma via exclusiva, tá? Então, assim, se for acesso periférico, a gente deve fazer um acesso periférico só para esse tipo de administração, e se for acesso central, a gente tem que ter uma via só exclusiva para esse tipo de solução. Com relação à troca de dispositivos e equipos de infusões lipídicas, elas devem ocorrer a cada 12 horas, então fique atenta à composição também do fármaco, do medicamento, e eles devem também ser isentos, né, da substância DEHP. A troca do equipo também deve ser com relação à infusão de Propofol, né, que é um medicamento específico. A gente deve estar atenta porque a troca tanto do equipo, dos dispositivos complementares e da bolsa que contém o medicamento, elas devem ser trocadas a cada de 6 a 12 horas, tá? Avaliem também o que recomenda o fabricante, mas de antemão é o que a Anvisa traz, de forma geral. Com relação a hemocomponentes, a administração de hemocomponentes, a gente também deve ser realizada a troca do equipo e dispositivos complementares ao término da bolsa, tá? Então, a gente deve desprezar, realizar a troca, né, tanto do equipo quanto dos componentes dos dispositivos complementares. A troca de equipos e sistemas de monitorização hemodinâmica e pressão arterial invasiva, ela deve ser realizada a cada 96 horas, então a gente troca todo o sistema, tá? Exceto o sítio de punção. E também, por último, que a gente traz hoje de orientação é que os filtros de linhas não devem ser usados com o propósito de prevenir infecção, tá? Então, o que a Anvisa traz por hoje é só. Caso queiram complementar com alguma informação, discordem de alguma informação dada, podem escrever aqui abaixo. Caso queira, tem alguma dúvida também, a gente pode se a gente puder contribuir, ótimo. E, enfim, por hoje é só e até o próximo vídeo, tá bom?